danando demais. Pronto. Então, estamos aqui todos, né? Deixa eu aumentar aqui o volume do nosso carro para a gente poder... Vou aqui compartilhar. Registrem a presença de vocês, por gentileza. Não deixem de registrar, por favor, a presença, que é muito importante. Ainda mais uma aula histórica como essa. Pela primeira vez eu estou dando aula no segunda de carnaval. Onde é que já se viu isso? Espero que ano que vem, numa época dessa, eu não esteja dando aula para seu ninguém. Beleza? E que eu esteja em algum lugar brincando carnaval. Se bem que eu não sou assim tão fulião quanto eu estou falando aqui, mas é bacana. Carnaval é um troço divertido. Sem falar que o ano aqui no Brasil só começa depois do carnaval, né? Então, até lá, como não tem carnaval esse ano, nós vamos viver em 2020 até o carnaval de 2022. Bom, gente, já temos aqui 14, acho que já está todo mundo aqui. Opa, 15. Vamos começar, né? Tá todo mundo pronto aí? Todo mundo, beleza? Eu não acredito que nenhum de vocês está usando o abadá para entrar no clima carnavalesco da aula. Pelo amor de Deus. Vocês sabem nem brincar. Vamos lá, gente. Começar aqui. Introdução à lógica modal, que é o nosso assunto de hoje. Bom, começar com um quiz. Os modos de verdade na lógica modal alética são... Gente, lembrem-se sempre, quando a gente fala de lógica modal, a gente está falando em modos de verdade, certo? O Temerson acabou de chegar, deixa eu compartilhar aqui para ele o PIN. Bora, Temerson, entra logo aí no Kahoot, que ainda dá tempo de registrar aí essa pergunta, certo? Veja bem, modos de verdade na lógica modal. Opa, Mariana também chegando agora. Vamos lá, Mariana, ainda dá tempo de pegar uma pergunta. Ainda dá tempo ou não sei. Né? Então, temos aqui, modos de verdade na lógica modal alética são contingente necessária, contingente e necessária, necessária e nunca contingente, ou contingente e nunca necessária. Observe que tem umas casquinhas de banana aí cruéis para vocês. Certo? Vamos lá. Show de bola! Foi equilibrado. 7 acertaram, 8 erraram, né? Na verdade. Bom, então vejam bem. Os modos de verdade na lógica modal, basicamente, nós vamos trabalhar com 2 tipos de verdade. A verdade contingente e a verdade necessária. Quando vocês ouvirem falar de uma verdade necessária, é aquela verdade que ela é impossível ser falsificada. Então, por exemplo, se eu disser assim... um triângulo tem 3 ângulos. Então, isso é uma verdade impossível de ser falsificada. Espera aí, Mariana, pode colocar? Sim, Mariana, tranquilo. Você perdeu aí a primeira pergunta, mas não se preocupe não, que ainda tem 5 perguntas. Esse foi um Kahoot que eu não consegui fazer apenas com 5 perguntas. Mas vamos voltar aqui aos comentários. Então, quando a gente fala da verdade contingente ou necessária, é que na lógica modal, a verdade ela pode ser ou contingente ou necessária. Então, o que pegou aqui na alternativa, que 7 pessoas assinalaram, foi o fato do i. Então, se uma verdade pudesse ser contingente e necessária, eu acredito que vocês concordam comigo que isso seria uma coisa assim que feria um dos princípios da lógica, né? Então, como é que uma verdade pode ser contingente e necessária simultaneamente? Lembrem-se dessas palavrinhas-chave, do i, do ou, que elas, dentro do escopo do estudo da lógica, elas nos passam informações muito importantes. A gente não pode esquecer disso. E aí eu acho que o pessoal que assinalou aqui a alternativa azul, né, não prestou atenção nessa história do i, ou analisou a partir de uma perspectiva um pouco equivocada, certo? Então, não esqueçam jamais. Os modos de verdade na lógica modal alética
essa verdade ela pode ser ou contingente ou necessária. Ah, professor, existe outra lógica modal, além da alética? Existem vários outros sistemas de lógica modal, e como eu havia falado para vocês no vídeo de pré-aula, esse é um assunto que rende TCC. Inclusive, eu estou orientando um aluno que vai desenvolver realmente um trabalho, um TCC, sobre lógica modal, certo? Mas vocês que ainda estão no primeiro período, né, é uma preocupação só mais para adiante. Mas não custa nada vocês começarem já a ter essa preocupação. Por quê? Porque se você, no primeiro período, já começa a se interessar por um determinado campo da ciência da computação, seja ele um campo mais teórico, como a lógica, ou um campo mais prático, como a parte de programação, você já, ao longo do curso, já vai delineando, né, o seu objeto de estudo lá do futuro, que vai ser o seu TCC. Bom, vamos avançar aqui, porque agora entraram mais pessoas, vamos ver como é que está o nosso ranking. Jander Lucas, 968, João Davi, segundo, Matheus em terceiro, Vitor em quarto e o Herbert em quinto. Mas está muito equilibrado. Mas ainda temos 5 perguntas e entraram novos competidores aí para deixar a coisa mais animada. Verdadeiro ou falso? São lógicas não aléticas as lógicas deônticas, as doxáticas e temporais. Então, vejam bem, eu comecei falando sobre a lógica modal alética, disse que existem outros sistemas lógicos, e aí eu estou citando aí 3 possíveis sistemas lógicos. Será que essa afirmação é verdadeira ou é falsa? Né? Isso aí está fácil, eu acho que dá para todo mundo acertar. Lá. Show de bola, a maioria acertou, muito bem, muito bem, muito bem. Então, essas 3 palavrinhas, lógica deôntica, lógica doxática e lógicas temporais, fazem parte do que a gente chama de lógica modal. Então, a gente poderia dizer que as lógicas deônticas, doxáticas e temporais, elas são subconjuntos, né, de um conjunto maior que nós chamamos de lógica modal. Ou seja, se você pretende estudar um desses sistemas lógicos aqui, por exemplo, a lógica temporal, que é muito interessante, inclusive dentro do campo da computação, o correto, né, o ideal é você começar com o estudo da lógica modal. Né? Então, na lógica modal, você pega o arcabouço inicial, a base, né? E aí depois você faz um aprofundamento em uma dessas lógicas aqui. Parabéns, show de bola. Eu acho que deve ter havido alguma mudança aqui no nosso ranking, né? Realmente, nosso amigo Herbert ganhou aqui uma posição, né? O Francisco Alcântara ganhou mais uma. Muito bem, vamos lá. Mas ainda tem mais 4 perguntas. Outra perguntinha de quiz. Uma sentença é necessariamente verdadeira quando? Presta atenção. Essa pergunta aqui é de quiz. Só tem 2 alternativas, né? Você pode até achar, pô, parece uma pergunta de verdadeiro ou falso. Só que não é verdadeiro ou falso porque temos aqui as 2 alternativas. Então, uma sentença é necessariamente verdadeira quando ela pode ser falsa em algum momento ou, além dela ser verdadeira, ela não pode ser falsa. Aqui é para todo mundo acertar. Todo mundo tem que acertar essa questão porque eu falei dela ainda há pouco. Vamos lá. Nossa, ainda teve um cristão, pelo amor de Deus, umzinho que não prestou atenção. Caramba, o que foi que houve? Oh, meu Deus, eu fico de coração partido quando acontece isso. Gente, como eu havia acabado de mencionar para vocês, né? Uma sentença é necessariamente verdadeira quando, além dela ser verdadeira, eu não posso falseá-la, certo? Então, quando eu digo, tal coisa é necessário, né? Por exemplo, se o gato mia, então o gato mia. Isso é uma sentença necessariamente verdadeira, né? Vamos imaginar que gato mia seja a proposição P, né? Então, se o gato mia, então o gato mia, nós temos aqui se P, então P. É uma tautologia. Então, vejam que as sentenças necessariamente verdadeiras, elas são o quê? São tautológicas, certo? Então, não há, se você falsear, né, uma sentença necessariamente... Aliás, uma sentença necessariamente verdadeira, ela não pode ser falseada. Vamos ver aqui o que o Lincoln disse. Cara, Lincoln, eu aprendi com o Marvin, né? Eu espero que o Marvin passe na disciplina e vá cursar matemática discreta com a gente no próximo semestre, né? Para mim aprender mais ainda essa verve dele matemático, né? Então, o Marvin é uma figuraça, né?
Bom, vamos avançar aqui. Show de bola. Jander Lucas ganhou um foguinho aqui, porque ele teve a maior sequência com 3 respostas. Assumiu a liderança. Como é que é, Marvin? Passa logo. Marvin, tu, além de ser dramático, tu é um cara, tu é um pândego, né? Tu é um cara engraçado. Aí, ó, aprenderam uma palavrinha nova, pândego, certo? Matheus Menezes subiu aqui, o Natanael surge aqui para disputar os 5 primeiros lugares, tá? O negócio está ficando animado. Bom, a gente fala dessas notas da tarefa 5, da 4 e 5 depois, certo? Mas, em geral, foram boas, tá bom? Então, eu diria a vocês o seguinte, semana passada, vamos só abrir aqui um parênteses na aula de hoje, nesse momento. Na semana passada, eu apresentei para vocês aquele preview das notas. Então, quando eu analisei as tarefas 4 e 5, manteve-se praticamente do mesmo jeito, certo? Então, vocês estão praticamente mantendo, né, aquele mesmo nível que eu apresentei na semana passada. Ou seja, se a gente encerrasse a disciplina hoje, talvez 3 ou 4 de vocês não passariam por média, iriam fazer NAF. E com relação à NAF, eu aproveito para deixar claro para vocês que será no dia 1º de março. Como é que vai ser a NAF, professor? Vai ser uma avaliação do sistema acadêmico, eu vou pegar todas as questões das 2 avaliações, vou juntar numa única avaliação, né? E aí o sistema vai sortear 15 questões para vocês fazerem, tá certo? E essa vai ser o NAF. Mas, como eu estou dizendo, talvez sejam uns 3 ou 4 de vocês que vá para a NAF. Não tem, pelos meus cálculos, não tem ninguém perigando ficar reprovado de vez, certo? Entendido? Deixa eu ver aqui, Mariana, quando será a data de se matricular na disciplina de novo? Gente, o semestre acaba dia 25 de fevereiro, certo? Então, em março, vai acontecer o vestibular e vão ter 2 datas de matrícula. Uma data de matrícula para vocês veteranos e uma data de matrícula para a galerinha que vai chegar, certo? Eu não estou de memória lembrando quando é a matrícula de vocês, mas vamos fazer o seguinte, eu vou me informar e aviso para vocês lá no sistema acadêmico ou no nosso grupo, tá bom? Vamos aqui avançar, né? Porque a gente tem mais outro carro para a gente fazer. Verdadeiro ou falso? Um triângulo tem 4 lados. Essa frase é necessariamente falsa? Olha, essa daí também está muito fácil, está muito fácil. Lembrem-se da ideia de necessário, né? Eu falei para vocês da ideia de necessário com relação à frase ser verdadeira. Mas quando uma frase é necessariamente falsa, significa o quê? Vamos lá? Nossa, não acredito, Lincoln. Pelo amor de Deus, você. Vamos lá, vamos lá. Show de bola. 13 pessoas acertaram. Essa frase é necessariamente falsa. O que é uma frase necessariamente falsa? É uma frase que não pode ser, em hipótese alguma, verdadeira. Então, se eu tenho uma frase que é necessariamente verdadeira, ela não pode ser, em hipótese alguma, falsa. Uma frase necessariamente falsa, ela não pode ser verdadeira em hipótese alguma. Gente, agora que vocês já estão tendo um início do estudo da lógica modal, eu acredito que vocês vão empregar a palavra necessário com um certo cuidado, né? Quando você disser assim, olha, é necessário que eu viaje, né? Então, tem que ser verdade que você vai viajar. Ou, por exemplo, é necessário que eu brinque carnaval. Então, em hipótese alguma, essa sentença poderia ser falsa, certo? Entendido? Bom, depois a gente conversa mais sobre a história da palavra necessário, certo? Vamos aqui, o Bruno bateu o recorde de avanços. Parabéns, Bruno, né? Subiu 3. O negócio aqui tá animado, tá bonito aqui, tá bem disputado mesmo, certo? Vamos lá, avançando mais um pouquinho. Temos ainda... É a penúltima pergunta. Não é possível que A não seja verdadeira. Isso equivale a dizer que... Então, aí nós temos uma questão que fala sobre as equivalências, que, se eu não me engano, é já nos finalmente do primeiro vídeo, certo? Ou é no início do segundo vídeo, eu não estou lembrado direito. Então... da mesma forma que na lógica de predicados, na lógica proposicional, nós tínhamos equivalências notáveis, na lógica modal nós também temos equivalências. Então, quando eu digo, não é possível que A não seja verdadeira. Então, vejam bem, eu tenho aí o conectivo da negação, eu tenho o conectivo da possibilidade, né, que é aquele
diamante, né? E uma sentença A qualquer, certo? Isso equivale a dizer o quê? Que A pode não ser verdadeira, ou é necessário que A seja verdade, ou é necessário que A seja falsa, ou é possível que A seja verdadeira, né? É uma questão que eu acho que não vai ser muito fácil para muitos, porque as alternativas são escorregadias. Show de bola, como eu previa, né? A lógica modal, ela exige da gente uma certa, como é que se diz? Mais atenção na hora de você ler as sentenças e fazer as interpretações. E muitas vezes a gente já vem com algumas ideias preconcebidas, né, de senso comum, e isso acaba atrapalhando um pouquinho a análise das sentenças dentro da lógica modal. Mas vamos aqui analisar as alternativas, né? Bom, 2 pessoas assinalaram a vermelha. A pode não ser verdadeira. Bom, quando eu digo que não é possível que A não seja verdadeira, eu estou negando a possibilidade, certo? E também eu estou dizendo que não é possível que A não seja verdadeira, eu estou também negando A. Então, você tem aí uma negação da possibilidade e uma negação da própria sentença, certo? Então, essa daqui estava descartada de imediato. É necessário que A seja verdade, que é a alternativa correta. Então, quando eu nego a possibilidade e nego de que não é possível que A não seja verdadeira, então eu já estou, de uma certa maneira, reforçando a ideia da necessidade. Então, quando eu digo que é necessário que A, significa o quê? Que A não pode ser falso de jeito nenhum, certo? Entendido? Então, quando a gente fala da possibilidade, a gente vai lembrar o quê? Que quando eu estou no campo da possibilidade, algo pode ser e pode não ser. Então, é possível, certo? Entendido? Então, não é possível que A. Então, não é possível, então já estou negando a possibilidade. Então, não é possível que A não seja verdadeira. Então, A não ser verdadeira seria o quê? A ser falsa, certo? Então, a nossa alternativazinha azul, né? Necessário que A seja falsa. Para dizer que a necessidade de A ser falsa, seria o quê? Seria o conectivo da necessidade, né? E o A negado. Então, lembre-se que quando eu estou falando que A é falso, é a mesma coisa que A ser negado, certo? Vamos agora para o nosso último. Vamos ver aqui o nosso pódio. O Lincoln subiu 5 posições, mas o Lincoln é café com leite, né? Certo? Mas ele não aparece aqui, mas parabéns para o Lincoln, né? Beleza? E vamos avançar para o nosso última pergunta, verdadeiro ou falso. O conceito de mundos possíveis na lógica modal refere-se à existência de realidades paralelas. Bom, eu vou até me calar, porque essa daqui também está muito fácil, certo? Aqui está tranquila, é para todo mundo acertar. Lincoln, que livro é esse, cara? As Dores do Mundo. Eu não conheço. Vocês conhecem esse livro aí que o Lincoln está sugerindo o Marvin ler? Vixe, Schopenhauer, caramba! Show de bola, a maioria acertou. Então, quando a gente estuda lógica modal, quando a gente começa a estudar lógica modal, a impressão que a gente tem é que, quando se fala de mundos possíveis, a gente já começa a viajar numa ideia de realidades paralelas, né? Então, aí a galera começa a ir para umas vibes muito loucas e tal, mas não tem nada a ver com isso, né? Então, a ideia de mundo possível nada mais é do que mundos que são acessíveis a outros, né? Não são outros mundos, são outras realidades. Bom, eu estou vendo que eu já estou complicando mais ainda a parada, né? Mas vamos aqui, no segundo tempo, nós vamos trabalhar com isso e aí vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Vamos ver aqui quem ficou no primeiro lugar, no segundo e no terceiro. Alcântara, 6 de 6, parabéns, meu amigo Alcântara. Natanael, 6 de 6 também. E, em primeiríssimo lugar, João Davi, parabéns aos 3. Quarto lugar, o Matheus. E quinto lugar, o Herbert. Muito bom, foi uma parada muito boa, né? Vamos aqui ver como é que ficou o relatório, certo? Ó, não teve perguntas difíceis, então daqui eu vou tirar uma pergunta que teve, uma ou duas perguntas que teve um menor índice de acerto, mas que o software do Kahoot não classificou como sendo uma pergunta difícil, né?
Então, aí vai estar fácil para vocês na nossa avaliação da próxima segunda, certo? Gente, eu vou só interromper aqui o compartilhamento, porque eu vou abrir aqui o próximo Kahoot, e depois desse a gente vai para o nosso intervalinho de todas as segundas, certo? Tá abrindo aqui. Demonstração na lógica modal. Pronto. Opa, tá chegando alguém. Germana. Germana, seja bem-vinda. Você, infelizmente, perdeu o primeiro Kahoot, mas agora tem o segundo, certo? O segundo, e o PIN é o seguinte. Espera aí. Deixa eu compartilhar, que acho que é melhor para vocês, né? Aqui, uma janela. Ele ainda está gerando o PIN. Meu Deus do céu, que coisa lenta. Onde, meu filho? Vá. Opa. Presente, irmão, muito bem. Opa, lá vai o PIN desse próximo Kahoot, 99822. Atenção, todos. Bem, gente, agora esse segundo Kahoot é relacionado ao segundo vídeo da aula de hoje, certo? O segundo vídeo de pré-aula, que falava sobre a verificação da validade de argumentos na lógica modal. Vocês devem ter percebido que a lógica modal utiliza um mecanismo muito parecido com aquele das árvores, que a gente já viu, né? O tabuleiro analítico e tal. Enfim, não é muito difícil. Talvez o mais complicado da lógica modal é você entender a ideia dos mundos possíveis, né? E também observar algumas regrinhas que você precisa ter atenção na hora que você vai verificar a validade de uma determinada fórmula, né? Então, no vídeo de pré-aula tinha bem claro isso aí para vocês, mas no segundo tempo a gente vai ver outras abordagens bem interessantes também. Temos aqui 16, está faltando ainda a gente, vamos lá. Aumentar aqui o volume. Quem mais ainda falta entrar? Ainda está faltando 4 pessoas. Opa! Zuckerberg, nossa senhora! Mark Zuckerberg está entre nós. Caramba! Ei, quem for o Zuckerberg, depois bota aí no chat para mim poder lançar a nota do Zuckerberg no nome do indivíduo, da indivídua aqui, que é o Mark Zuckerberg, viu? Ah, tá. Muito bem, Lincoln. Grande café com leite você, né, Zuckerberg? Bom, meus amigos, vamos lá, né? Mais alguém? Tá faltando entrar? Lincoln hoje veio no espírito gaiato. Vamos lá, vamos começar. Então, demonstrações da lógica modal. Ah, exatamente. Até eu estou no espírito carnavalesco. Bem, verdadeiro ou falso? A demonstração que foi apresentada no vídeo é um método de refutação. Isso é verdadeiro ou é falso? Super simples, não vou me calar, porque essa daí é tranquila, é para todo mundo acertar, certo? Eu acho que basta lembrar dos sistemas lógicos anteriores, né? De 6 respostas. Show de bola! A maioria acertou. Então, vocês devem ter percebido que boa parte dos métodos de demonstração que nós utilizamos, não somente na lógica modal, mas também na lógica de predicado e na lógica proposicional, em geral, a gente parte de um princípio de refutação, e que a gente nega a fórmula inicialmente e que vai buscar uma contradição, certo? Então, os métodos baseados em refutação, eles são essencialmente isso. Você nega ou a fórmula ou a conclusão, né? E busca encontrar uma contradição.
quando a gente empregava o método da redução, ou da negação ou redução ao absurdo, a ideia era encontrar o absurdo, que nada mais é do que uma contradição também. Então, vejam como é importante essa história das contradições dentro do nosso estudo da lógica. Né? Vamos ver aqui. Deve estar animado esse pódio aqui. Natanael, Jander, Herbert, Vitor e Alessandro. Estão muito empatados. O negócio aqui está cabeça a cabeça. Vamos aqui a um quiz. A negação de uma sentença necessária equivale a... Então, ó, eu tenho uma sentença que ela é necessária. Ou seja, uma sentença necessária é aquela que começa com um quadradinho, certo? Se eu negar essa sentença, isso daí vai ser equivalente aqui. A uma sentença possível, a impossibilidade da sentença ou a possibilidade da negação da sentença. Preste atenção, ou nenhuma das alternativas. Preste atenção que o negócio aqui é meio, né, capcioso. Né? Eu nunca tinha notado que esses triângulos ficam pulando. Eu acho legal essa música. E à medida que o tempo vai terminando, ele vai ficando mais tenso, né? Lá, eu acho que é para boa parte acertar isso daqui. Vocês prestaram atenção nos vídeos? Opa! Mais ou menos. Então, vamos lá. Se eu tenho uma sentença que ela é necessária, certo? E eu nego essa sentença, o que é que vai acontecer? Vocês podem associar ao que acontecia quando a gente negava uma sentença quantificada universalmente. Então, o que é que acontecia quando eu tinha a negação de uma sentença quantificada universalmente, com aquele azinho de cabeça para baixo? O meu conectivo da negação, ele, digamos assim, ele entrando, né, na sentença, e por onde ele passasse, ele ia alterando o quantificador, certo? Então, se eu tinha uma sentença para todo x satisfaz p, né? Para todo x satisfaz p, se eu negasse essa sentença, então eu teria o quê? Que existe um x que não satisfaz p. Ou seja, haveria uma mudança do quantificador e a minha sentença seria também negada. Bom, a nossa alternativa correta é a possibilidade da negação da sentença. Então, basta você lembrar que quando uma sentença ela é necessariamente verdadeira, significa, em outras palavras, que é impossível ela ser falsa. Mas se eu estou negando a necessidade, eu estou abrindo, né, possibilidade, né, então se eu nego a necessidade, eu já entro em qual campo? No campo da possibilidade. Então, não é mais necessário, já é possível. E a possibilidade é de quê? De que a sentença seja falsa. Então, nesse caso, quando nós negamos a necessidade, o que é que acontece? Nós temos uma sentença possível, né, do campo da possibilidade, e a negação da própria sentença. Ou seja, seria aquele diamantezinho, aquele losango, logo em seguida a negação, e logo em seguida a sentença propriamente dita. Muitas pessoas marcaram aqui a alternativa azul, a impossibilidade da sentença. E aí vem uma coisa que realmente causa certa confusão na cabeça da gente. A gente, se eu tenho aqui uma sentença que ela é necessária, se eu negar a necessidade, eu posso estar afirmando a impossibilidade da sentença? Não, certo? O que você tem que sempre lembrar é que, quando uma sentença é necessária, se ela for verdadeira, é impossível ela ser falsa. Se a sentença necessária é falsa, é impossível ela ser verdadeira. Mas se eu nego a necessidade, o que é que eu estou fazendo? Eu estou assumindo a possibilidade. Mas a possibilidade de quê? A possibilidade da sentença ser negada, ou seja, ser falsa. Certo? Então, imaginem aí que nós temos aqui uma sentença, vamos supor, é necessário que φ, né? Então, φ não está negado, mas aí quando você nega a sentença que é necessária, você abre espaço para a possibilidade e acaba negando também a própria sentença. Beleza? Vamos lá. Avançar um pouquinho. Vixe! O Welster montou num foguete, né? Subiu 10 posições e bateu o recorde de avanço. Eu acho que o Welster bateu o recorde de todos os Kahoot que eu
que eu já fiz com vocês, né? 10 posições, o cara é um arrombado, né? Parabéns, meu amigo Welster. Ainda não está entre os 5 primeiros, mas com esse avanço que ele teve, né? Facilmente ele está chegando aqui. Ele já deve estar fungando no cangote do Pedro. No bom sentido, viu, Pedro? Vamos lá, vamos avançar. Terceira alternativa. Utilizamos os mundos possíveis e acessíveis para eliminar operadores de possibilidade. Então, vejam bem, quando nós vamos trabalhar a parte de demonstração na lógica modal, assim como na lógica de predicados eu precisava eliminar os quantificadores, na lógica modal também eu preciso trabalhar com uma certa eliminação aí. Será que é isso? Vamos ver aqui as alternativas. Show de bola, verdadeiro. Então, vejam bem, os operadores de possibilidade, eles podem ser eliminados, certo? Então, quando a gente utiliza a ideia de mundos possíveis, nós trabalhamos com a eliminação dos operadores de possibilidade. Os operadores de necessidade já é um outro caso, né? Inclusive, eu abordei lá no vídeo, né? No segundo vídeo, mas a gente pode ver isso também no segundo tempo. Então, e aí você também pode lembrar do seguinte, na lógica de predicados, quando nós íamos demonstrar, nós precisávamos eliminar tanto o quantificador de universal quanto o quantificador existencial. Na lógica modal, aí a coisa já é um pouco diferente, né? Então, eu tenho que trabalhar com os operadores de possibilidade, beleza? Vejam que o operador de necessidade, ele é muito rígido, é uma coisa assim muito, muito séria mesmo. João Davi bateu o recorde de avanço, mas isso nessa rodada, né? Nessa rodada, o Welster, na minha opinião, nesse... Né? Peraí, como é que é, Mariana? Como você vai calcular a nota do carro? Mariana, é o seguinte, deixa eu explicar para vocês. No final, o Kahoot gera um relatório e tem a porcentagem de acertos de vocês, certo? Então, quem acerta todas as questões tira 10. Quem acerta 80% das questões tira 8. E assim sucessivamente, certo? Quem faz apenas 50% do Kahoot, dependendo do histórico do aluno, né, que eu observo das aulas passadas e tal, aí eu dou uma ajudinha lá para a pessoa, tá certo? Mas eu faço assim, eu pego a porcentagem de acertos do aluno e converto aquela porcentagem numa nota. Ah, sim, não, é o seguinte, deixa eu explicar também. A nota de AP1 de vocês será composta da seguinte maneira. Eu vou somar todos os Kahoot, tirar uma média, né? Vou somar as frequências de vocês, também tirar uma média, e desses dois valores, a média dos Kahoot e a média e a sua frequência, eu vou fazer uma média ponderada. Os Kahoots têm peso 2, né? E a frequência tem peso 1, bom? Então, quem até hoje não perdeu nenhuma aula, tem nota 10 na nota de frequência, certo? Quem está com 90% de frequência tem nota 9, assim sucessivamente. Bom, se alguém tiver perdido alguma aula, como eu falei anteriormente, me manda, assiste o vídeo, me faz um relatório, me manda, porque aí eu lanço a frequência também. Então, eu tenho tentado aproveitar o máximo de coisas para poder fazer uma avaliação, não somente só através daquela avaliaçãozinha, certo? Eu até estou achando interessante esse modelo, porque, a meu ver, eu estou conseguindo analisar melhor vocês, né, o aprendizado de vocês, tá certo? Esclareceu a dúvida? Mariana, dúvida esclarecida? Beleza. Vamos avançar para a próxima pergunta. A próxima pergunta é um quiz. Nada. Quando vocês tiverem dúvida, perguntem, minha gente. Não tenham vergonha de perguntar, pelo amor de Deus. Gente, ó, o seguinte trecho de uma derivação, ó, beta, P condicional Q, quando aplicarmos a regra de derivação, obteremos. Então, vejam bem, nesse caso aqui, você pode até escrever aí no papelzinho o que é que vocês vão obter, né, quando você aplicar essa derivação numa sentença como aquela dali.
Lembrem-se dos nossos tableaus analíticos, né? Que a ideia da demonstração na lógica modal é muito semelhante àquela que a gente fazia no tabuleau analítico. Certo? Então, nós temos aqui, ó, beta P, beta Q sequencialmente, beta P, beta Q numa bifurcação, beta não P e beta Q numa bifurcação e beta não P e beta Q sequencialmente. Então, tem uns detalhezinhos aí importantíssimos para vocês. Beleza? Bom, gente, nós estamos nos aproximando já dos finalmente do semestre, né? Semana que vem será a nossa última aula, nossa última semana de aula oficialmente, o semestre encerra dia 25. Alguns professores já têm encerrado a disciplina, acho que a professora Jéssica, né, já até lançou as notas no sistema, e na semana que vem, alguns já estão fazendo SONAF e tal, eu sou o único que ainda vai dar umas aulinhas, né, para vocês na segunda-feira. Opa, 11 pessoas acertaram. Show de bola, meus queridos, show de bola, certo? Então, vamos lá. Vocês viram aqui que nessa... Ah, tá. Então, vocês já estão quase de férias, né? Isso, a professora Jéssica vai estar nos deixando. Nós gostamos muito do trabalho dela. Ela também gostou muito de trabalhar com vocês, conosco. E se tudo der certo, um dia vai pintar um concurso para efetivo e a professora Jéssica vai fazer e vai voltar a dar aula para a gente, certo? Para vocês, para dar a contribuição dela lá no curso. Se Deus quiser, né, vamos torcer para que o governador libere aí um concurso no ano que vem. Eu acho que nesse ano não rola mais, mas a gente está precisando de aumentar o nosso quadro. Bom, vamos aqui às análises, né? 11 pessoas marcaram correto, parabéns, show de bola. Então, realmente, quando eu tenho uma derivação de uma condicional beta, ou seja, um mundo possível, né? Então, nós vamos ter um mundo possível em que não P é verdadeiro, né? E esse beta aqui. Então, isso daqui está muito parecido com o que vocês viram lá no tabuleau analítico, né? Então, no tabuleau analítico, quando eu tinha uma sentença, né, uma fórmula marcada com T, uma condicional marcada com T, o que é que nós tínhamos? O antecedente marcado com F e o consequente marcado com T. Quando eu coloco essa negação de P aqui, isso equivale a dizer que o P está negado, ou seja, a gente assume que o P é verdade, mas se eu estou negando o P, então P é falso, certo? Beleza? Bom, alguns marcaram aqui beta não P e beta Q sequencialmente. É bom vocês lembrarem sempre que a ideia de sequência e de bifurcação, não somente no tabuleau analítico, mas também na demonstração na lógica modal, ela sempre vai estar ligada àquelas situações que a gente já viu em outros momentos. Por exemplo, uma conjunção marcada com T, se a gente aplicar no tabuleau analítico, a regra de expansão alfa vai gerar o quê? Uma expansão sequencial. Por quê? Porque eu sei que tem que ser aqueles dois valores, né? Mas se for uma disjunção marcada com F, né, lá no tabuleau analítico, gera bifurcação. Ou seja, ou é um ou é outro. É sempre bom ter isso em mente. Vamos aqui para o nossa penúltima pergunta. Beleza, Jander Lucas. Caras, vocês estão só batendo recorde aqui de avanços, né? Parabéns, vocês estão afiados mesmo. Vamos lá. Aqui para a nossa penúltima pergunta. As regras que utilizamos na derivação de fórmulas na lógica modal, seguintes, exceto. Então, quais são eu tenho aqui algumas alternativas, e uma delas não é utilizada na derivação de fórmulas da lógica modal. Então, negação da necessidade, negação da possibilidade, necessidade e comutatividade. Então, lembrem-se aí do vídeo. Uma dessas regras aí não faz parte das regras que a gente utiliza na derivação que eu peguei lá do livro do professor Desidério, certo? Show de bola, a maioria acertou muito bem. A maioria acertou comutatividade. A comutatividade você deve lembrar de quê? Que é uma equivalência notável, que a gente utiliza tanto na lógica proposicional quanto na lógica de predicados, certo? Vamos avançar. Eita, 3 jogadores atingiram uma sequência de 3 respostas, ele não sequer disse aqui quais são eles, né? Devem estar
mais abaixo, mas houve umas mudançazinhas, e agora vamos decidir esse pódio, né, numa questãozinha de verdadeiro ou falso. Para aplicar a regra da necessidade, independente de haver ou não um mundo possível anteriormente criado. Então, eu estou afirmando, podemos aplicar a regra da necessidade, independente de haver ou não um mundo possível anteriormente criado. Será que isso é verdadeiro? Será que isso é falso? Vamos tentar lembrar aí do vídeo, né? Uma questãozinha capciosa. Concentração. Beleza, a maioria acertou. Então, gente, é falso, né? A gente não pode aplicar a regra da necessidade, né? Independente de haver ou não um mundo possível criado. Então, talvez vocês não estejam, alguns de vocês, os 4 aqui, não lembraram que quando eu vou aplicar a regra da necessidade, né, eu preciso ter um mundo possível criado anteriormente. Por quê? Porque quando a gente utiliza a regra da necessidade, a gente está assumindo o quê? Que existe um mundo possível em que aquela sentença também é verdadeira. Então, por exemplo, se eu tenho uma sentença que é necessariamente verdadeira no mundo atual, que é, vamos dizer, o mundo inicial, quando você começa a fazer a derivação, aí você tem que ter um outro mundo possível, né, que foi criado anteriormente. Em geral, se não me falha a memória, quando a gente utiliza alguma regra relacionada à possibilidade, certo? E aí você cria esse mundo possível, certo? Beleza? Mas eu vi aqui 14 acertaram, parabéns. Vamos aqui encerrar o nosso pódio. 5 de 6 o Bruno, parabéns, Bruno. 6 de 6 o Vitor. E 6 de 6, quem? O Alessandro, parabéns. A pontuação foi relativamente parecida. Jander e Matheus também, parabéns, né? Ele assume que eles ficaram no segundo lugar, né? Achei interessante isso. Vamos ver aqui nosso relatóriozinho. Também, nenhuma pergunta difícil. Significa que vocês assistiram com bastante atenção aos vídeos. Fico feliz por conta disso. E lembrando que, para a nossa última aula, na semana que vem, né, na segunda-feira da semana que vem, eu preciso que vocês assistam também os 2 últimos vídeos lá da playlist de pré-aulas, que aí nós vamos encerrar, né, a playlist, certo? Que é a parte de introdução à álgebra booleana. Beleza? Maravilha, Mariana, ainda bem que você colocou aí presente. Gente, eu vou encerrar aqui a gravação, vou deixar vocês com as musiquinhas, certo? Não é música de carnaval, porque eu não tenho nenhuma playlist de carnaval, tá bom? E vamos para aquele nosso intervalinho de 10 minutos, ó. São 10h47, como foi uma coisa mais puxada, né? Foram 2 calouros, vamos dar 15 minutos de intervalo. Então, hoje a gente vai se estender um pouquinho mais na nossa aula, tá certo? Então, até 11 e alguma coisa.